Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula técnica de número 42 de 2014, uma aula de quinta-feira, dia de estreia do Jogo do Brasil na Copa do Mundo. Estamos aqui com mais uma hora de treinamento, mais informação técnica, mais dicas, detalhes e com certeza aprendizado para todos vocês que nos acompanham aqui no Universo do Mecânico. Teremos na aula de hoje continuidade do tema, sobre o sistema de gerenciamento eletrônico aplicado no Voyage 1.0 Flex. Então sejam todos muito bem-vindos. Para quem está nos acompanhando a aula, é importante sempre dar sequência, ou seja, seguir aula por aula para ter em mente o raciocínio e todo o conhecimento técnico aqui no seu MEC, o seu Universo do Mecânico. Então aí, na telinha de vocês, aula de número 10 do Voyage 1.0 Flex, atuador, parte 3. Vemos agora o tema injeção eletrônica aplicado neste veículo atual, bem moderno ainda, da linha Volkswagen. Então, um sistema bem moderno, com toda a certeza. Vamos ao tema da aula de hoje. Aula de hoje, número 10, atuador, parte 3. Iremos falar sobre o corpo eletrônico, sistema canister, o sistema de controle anti-evaporativo do tanque de combustível e o sistema de partida frio. Então teremos 3 atuadores nesta aula final de atuadores, E semana passada vimos o que? Ignição e eletroventilador, ou seja, o quanto é importante a bobina de ignição, o transformador de ignição que transforma a baixa tensão da bateria, que é 12 volts a 14 volts, em alta tensão requerida pelas velas, vai bater aí nos 20.000 volts. Olha o que a bobina faz, transforma a tensão de referência, a gente fala 12 volts, que é a referência, mas na prática não é 12, é 14, 14,5, como está funcionando, claro, e transforma essa tensão baixinha de 14 volts em até 20.000 volts. Claro, depende tudo da tensão requerida pela vela, pelo sistema de ignição. E vimos também que a bobina de ignição do Voyage Flex, do modelo mais novo, ela já se tornou individual, ou seja, não é mais uma bobina com 4 torres e um módulo amplificador de sinal. Já é mais moderna, já é mais atual. Ela tem 4 saidinhas e 4 enrolamentos distintos. Então isso também melhora ainda mais o funcionamento. Continua com uma peça só, quando dá defeito, tem que trocar a bobina inteira, mas ela já tem um controle mais individual, não é mais o banco a banco, de 2 em 2 cilindros, já é individual. E vimos também na aula passada o eletroventilador, como é feito o controle da baixa velocidade, o controle da alta velocidade, por método de acionamento do relé, e do relé o acionamento do eletroventilador. Belezinha? Então vamos lá ao sistema IAW4GV, atuador parte 3, veremos corpo, canister e sistema de partida a frio. Telinha de introdução para vocês. Para fecharmos os comandados da ECU, veremos nesta aula o acionamento da borboleta, o sistema canister e o sistema de partida a frio. Opa, então assuntos bem distintos, bem legais, Corpo eletrônico, como que o módulo comanda a abertura da borboleta, sistema canister, controle de gases evaporativos lá de trás do tanque, e o sistema de partida frio, composto por motorzinho e solenoide. Aliás,
nessa linha está queimando muito a solenoide, tá, pessoal? Já de cara uma dica bem legal para vocês. O motorzinho também dá problema? Claro, também dá problema. Mas está queimando muito a solenoide, que trava o circuito, né? Para que a própria depressão do coletor não puxe o combustível, né? Então é uma solenoide de corte, conhecida popularmente como válvula de duas vias, né? É um abre e fecha. E queima bastante, tá? E quando queima, não permite a injeção da gasolina. Até você ouve o barulhinho do motor, mas esse combustível não chega no corpo de borboleta, na linha de depressão. Belezinha? Então vamos ao Voyage 1.0 Flex. Está aí o veículo na telinha de vocês. E aqui a nossa diagramação. E observem os atuadores, pessoal. Hoje fechamos o tema atuadores. Já vimos todos os sinais de entrada, o cérebro eletrônico no meio, né, a ECU e a W4GV, e do lado direito todos os atuadores, ar-condicionado, eletroinjetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sistema de partida frio. E a aula de hoje, então, falaremos sobre o corpo, canister e partida a frio, para fecharmos, então, este tema atuadores. Belezinha? Vamos lá. Telinha de detalhes para vocês. Os cálculos do controle de abertura da borboleta são efetuados de forma muito rápida. Afinal de contas, a ECU é quem controla a abertura da borboleta e o controle de entrada de ar no motor. É uma importante função. Então, assim, quem comanda o atuador de marcha lenta? A ECU. Com base em quê? Com base nos sinais recebidos, os sensores, mas principalmente pelo sensor duplo, né, do pedal do acelerador. Então, essa é a função primordial do sensor do pedal mandar a informação para a ECU e a ECU calcular e comandar a abertura do corpo de borboleta. Agora, tenham em mente o seguinte: essa abertura é sempre visando o torque do motor, ou seja, sempre visando a curva de torque, a melhor curva para se ter no desempenho, na potência, mas especificamente no torque do motor, sempre favorecendo o torque. Essa é a concepção inicial desse controle que o módulo faz em cima do corpo de borboleta, o atuador de marcha lenta. Belezinha? Localização. Onde está localizado o atuador de marcha lenta? Claro, né? É o próprio corpo eletrônico. Está onde? No coletor de ignição, né? Um fácil acesso. Só muito cuidado na hora de retirar o filtro de ar, né? Essa tampa superior, né? Que é já a carcaça do filtro de ar. Para retirá-la, temos um parafusinho torque na lateral para prender a boca, né, de entrada de ar, e depois são encaixes de borracha e pinos plásticos. Não podemos nos esquecer que na lateral dessa tampa temos uma mangueira grossa do blow-by e uma mangueira fininha, que é do respiro da válvula do sistema de partida frio. Cuidado! É louco para quebrar o pininho plástico da carcaça do filtro de ar. Acontece muito. Na hora de remover, né, porque essas tampas, como elas são encaixadas, quando vai remover tem que fazer muita força. E aí ela dá um belo de um tranco. Se você já não desligou a mangueirinha, é perigoso quebrar o biquinho plástico da carcaça do filtro de ar. Sem brincadeira. Tá? Então, uma dica importante: cuidado na hora de remover a carcaça do filtro de ar. Tire as mangueirinhas, tá? E depois force para desencaixar. Na hora de montar, uma dica: passe um pouquinho de graxa em cada um dos pinos. A graxa vai lubrificar o pino com a borracha. Então, na próxima remoção, será fácil,
sem problemas. Agora, se você já pegou aí essa mangueirinha quebrada, né, esse tubinho plástico quebrado lá na carcaça do filtro de ar, uma dica, fácil e simples. Para não trocar a carcaça inteira do filtro de ar, né? Como que você faz para fixar esse tubinho ali com segurança? Simples. Não é tão fácil encontrar no mercado, mas encontra, né? O tubo de partida frio de carburador Weber. Carburador Weber 460, tá? Ou mesmo mini progressivo. O tubo de partida frio desses carburadores, ele era rosqueado no carburador. Então ele tem de um lado uma rosca bem comprida, do outro lado um bico para encaixar a mangueirinha. Então você faz um próprio, né, tubinho de partida frio de carburador, faz a rosca no plástico, se possível põe uma porta por dentro, passa um Loctite, né, para travar a rosca, pronto, vai ter um tubinho metálico agora, ao invés de um tubo plástico que quebra a barbaridade. Aí ó, fica belezinha, nunca mais quebra, tá? Então temos aí embaixo do filtro de ar ele, o corpo de borboleta eletrônico. Localização: diretamente em cima do coletor de admissão temos o corpo eletrônico, que tem, através de apenas 2 fios, a função de movimentar um motor e acionar engrenagens que abrem e molas que fecham a borboleta. Então assim, o módulo vai comandar o quê? Por 2 fios, um motor de corrente contínua. Ele vai girar. Quando ele gira, ele não aciona diretamente a borboleta. Negativo. Primeiro ele vai acionar um conjunto de engrenagens plásticas redutoras de movimento. Ou seja, são engrenagens pequenas que giram engrenagens grandes. Você reduz a velocidade, né? E depois desse jogo de engrenagens é que teremos a abertura e fechamento do eixo da borboleta. E ainda temos molas, né? Mola de retorno, mola de posição de emergência. Eu vou falar para vocês mais adiante também. Legal? Telinha de vocês. Ele, né? O atuador. Está aí, ó. O corpo de borboleta. Olhem a borracha, né? Que vai na carcaça do filtro de ar, né? Como que ela resseca. Então essa borracha que vai encaixar do pino plástico de fixação, é que é legal engraxar, né? Ou aplicar ali um desengripante, um spray, ou um pouquinho de graxa, vai muito bem. E bata o olho só, vejam, ó, como suja corpo de borboleta, né? É um item que suja bastante, tá? Falar então do atuador para vocês. É comandado pela ECU e através da abertura da borboleta há o controle de toda a rotação do motor. Ou seja, pela entrada de ar, teremos todo o controle da rotação do motor, inclusive marcha lenta. Pessoal, o módulo controla simplesmente tudo. Todas as posições possíveis. Marcha lenta, baixa, média, alta, cutoff, dashpot, fechar a borboleta, abrir a borboleta. Todas as posições são comandadas pela ECU através deste corpo de borboleta eletrônico. Aqui na telinha de vocês, ó, observem o atuador. Essa foto mostra a borboleta. Observem bem a borboleta. Nesse caso, o motor está desligado, chave desligada. E vejam que a borboleta ela está levemente aberta. Ou seja, em caso de recovery, emergências, falhas, quebrou fio, não importa. A borboleta fica assim, levemente aberta. Entende-se o que então? Que se tiver falha no corpo, no chicote, nesse comando da borboleta, o motor do carro ficará levemente acelerado. Ou seja, tem como ele funcionar e até como, né, com alguma dificuldade, manobrar carro. Mas dá para manobrar carro, tá? Então é a forma de emergência que nós estamos vendo aí com a borboleta levemente aberta. Funcionamento.
A ECU envia positivo e negativo ao motor de corrente contínua. Por sua vez, movimenta um conjunto de engrenagens que reduz esse giro do motor e com um jogo de molas de segurança. Então essa posição da borboleta, pessoal, mostra o quê? Justamente uma posição de emergência, uma posição de segurança para, o motor ficar levemente acelerado em caso de falhas, tá? Por isso que existe essa abertura. Então sempre que você pegar um corpo de borboleta desse modelo em mãos, ou tá lá no carro com a chave desligada, sempre ele vai estar levemente aberto. Nunca ele vai estar fechado. Nunca. Não sei que seja falha, mas um corpo de borboleta desenergizado nessa linha sempre vai estar levemente aberto, tá? Quais as ligações nós temos? Observe então o conector, o chicote, que vai ligado ao corpo de borboleta eletrônico. Temos duas ligações só, Vamos ver? A ECU controla o atuador de marcha lenta, baixa, média e alta rotação através de apenas 2 fios. Os demais fios do conector são do sensor TPS duplo. Então só 2 pinos fazem parte do comando do atuador. Pino 3 está ligado ao B80, pino 5 está ligado ao B66. Ambos teremos positivo e negativo, alternando de acordo com a posição que se quer de quem? Da borboleta aceleradora, tá? Essa é a função desses 2 pinos. Testes. Reconhecimento da posição da borboleta. Vejam na tela, no scanner, ajuste 1 de 3, são 3 ajustes que nós temos. Nesse 1, reconhecimento da posição da borboleta. Vamos falar sobre ele. Vamos lá. Temos, com o auxílio do scanner, os testes e programações para o aprendizado do corpo com acionamento eletrônico. Também, sempre ao ser ligada à ignição, teremos a abertura do mesmo. Então, pessoal, dá para testar com scanner? Dá. Dá até para sincronizar? Também dá. Mas o sincronismo já acontece automaticamente quando liga a chave. Ligou a ignição, você já ouve um tec. É o módulo abrindo o corpo e soltando, até ele bater, fechar. Depois volta a abrir para dar partida no motor. É bem assim mesmo. Ou seja, já se tem o quê? Um controle em cima da posição da borboleta aceleradora. Então é interessante isso. Sempre que liga a ignição, você já ouve o motor funcionando. E ele já bate, se ouve um clact, que é soltar para bater e já abrir. Ou seja, é um aprendizado a cada ligação da ignição. Isso é legal, tá? Telinha de vocês, o painel de instrumentos do Voyage. E vamos lá para mais uma dica. A limpeza do corpo de borboleta é fundamental para a retomada da passagem de ar e correta resposta nas acelerações do motor. Além, é claro, do controle preciso da rotação de marcha lenta. Belezinha? Muito bem. Então vamos lá, caros alunos do universo do mecânico, vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador e volto na sequência falando sobre canister e partida frio. Até já! Olá pessoal, meu nome é Leandro Lúcio, eu sou analista técnico e responsável pelo departamento de assistência técnica da Valclean Aquecimento e estamos aqui hoje para mais uma dica técnica para você, amigo reparador da UMEC. Olá pessoal, hoje mais uma dica técnica da Valclean Aquecimento para vocês. Hoje vamos falar um pouquinho da Nissan Pathfinder, que utiliza um termostato de ação dupla que nós chamamos, Esse termostato, ele tem uma característica muito própria. Ele tem 2 pontos de abertura, tá pessoal? Esse termostato menorzinho aqui, tá ok? Que abre com 80 graus, a temperatura primária que nós chamamos. E o termostato principal, que tem a sua abertura iniciada aos 88 graus. Pessoal, muita atenção nessa situação aqui, por quê?
Esse termostato que inicia a abertura a partir dos 80 graus, devido a uma oxidação do sistema, né, do líquido arrefecedor, principalmente quando não há utilização do aditivo, muito importante, diga-se de passagem, a utilização, pode obstruir essa passagemzinha, né, menor do fluxo. E esse motor ele necessita ter uma troca térmica muito mais efetiva nessa condição, tá ok? Então assim, sempre quando for verificar esse tipo de termostato, quando vocês forem fazer aquele teste que já é conhecido, né, que já é rotineiro na oficina, de colocar o termostato em uma vasilha e aquecê-la até o ponto do termostato abrir, não esquecer também de considerar o termostato de abertura primária, que se inicia aos 80 graus. E, consequentemente, logicamente, o termostato secundário que abre a partir dos 88 graus. Ok, pessoal? E sempre utilizar aditivo de qualidade, que isso é muito importante, né? Hoje em dia, se nós não tivermos um controle efetivo da temperatura, hoje esse carro vai sempre estar retornando para a oficina, retornando, e muitas das vezes a gente nem sabe o que acontece, acende uma luz de injeção, sendo que se a gente utilizar um aditivo de qualidade nas proporções corretas, esse tipo de problema a gente consegue sanar. Ok? Mais uma dica da Valclay Arrefecimento para vocês. Meus amigos, mais uma vez foi um prazer estar aqui, passando essas dicas técnicas aí para vocês. Queria colocar à disposição o Departamento de Assistência Técnica da Valclay para que vocês tenham total liberdade de estar mandando um e-mail para a gente ali no save@valclay.com.br, tá ok? E tá tirando suas dúvidas, aconteceu qualquer tipo de problema, dúvida, é só entrar em contato conosco, tá ok? Pelo telefone também, 011 2033 1077. Será um prazer atender vocês. Um grande abraço.